Na história da África e do mundo, poucos nomes relembram tanto terror e medo quanto o de Idi Amin Dada, o militar que governou Uganda entre 1971 e 1979, usando métodos bastante sangrentos. Para alguns, ele foi um líder carismático que enfrentou antigas potências coloniais e desafiou o Ocidente, mas para a maioria foi um ditador brutal, responsável por massacres, perseguições e um legado de dor que ainda ecoa na memória de Uganda. A escala de brutalidade de seu regime foi tão grande que lhe rendeu o apelido de açougueiro de Uganda. Antes de continuarmos, você deseja ter uma camiseta de qualidade e personalizada como esta que estou vestindo? Então visite a Cris Gráfica. Tem cartões de visitas a grandes formatos. A Cris Gráfica transforma sua ideia em realidade. Com atendimento personalizado e entrega pontual, na Cris Gráfica o seu projeto é prioridade. Podem encontrar a informação sobre a localização e os contatos na descrição. Agora sim, sem mais introduções, vamos voltar ao vídeo. Idi Amin Dada nasceu por volta de 1925, entre os Kakwa, na região noroeste de Uganda. Cresceu em condições humildes, ajudando nos trabalhos agrícolas e no pastoreio, tal como a maioria dos jovens de sua aldeia. Ele teve pouquíssima educação formal, o que mais tarde o tornaria inseguro quanto à própria imagem intelectual, embora tentasse mascarar isso com títulos e honrarias extravagantes. Ainda em sua juventude, ingressou no batalhão King's African Rifles do exército colonial britânico, onde rapidamente ascendeu na hierarquia. Em 1952, a sua brigada foi mobilizada para lutar contra a revolta Mau-Mau no Quênia. Muitos pesquisadores acreditam que a participação de Amin Dada na revolta e as suas experiências no exército colonial influenciaram seu estilo de liderança direto e prático. Em outras palavras, pode-se dizer que a vida militar moldou a sua visão do mundo. Disciplina rígida, hierarquia absoluta e a crença de que a violência era a resposta para uma liderança firme. Com a independência de Uganda em 1962, Amin subiu rapidamente nas fileiras do novo Exército Nacional. Tornou-se aliado muito próximo do presidente Milton Obote, que de certa forma dependia de sua força militar para consolidar o poder. Porém, essa relação se deteriorou e em janeiro de 1971, quando Obote participava da reunião de chefes de governo da Commonwealth em Singapura, Amin aproveitou-se do momento e organizou um golpe de Estado, proclamando-se o novo líder. Numa transmissão de rádio, Amin acusou o governo de Obote de corrupção e favoritismo regional. Mas, na verdade, o golpe foi principalmente motivado pela preocupação de Amin em manter o poder sobre os militares e por temer que Obote o demitisse de seu cargo de comandante do exército. Poucos dias após assumir o poder, declarou-se presidente e chefe das Forças Armadas ugandesas. Amin governou de forma direta e brutal, sendo seu nacionalismo extremista e muito radical. Durante o seu governo, a repressão contra opositores foi violenta, caracterizada por execuções, desaparecimentos e torturas. Estima-se que durante a ditadura de Amin, entre 100.000 e 500.000 pessoas foram mortas e inúmeras outras torturadas ou desaparecidas. Ao mesmo tempo, Amin construiu um intenso culto à personalidade. Ele promovia sua imagem com exageros. Dava a si mesmo títulos como Presidente Vitalício, Marshal de Campo, Dr. Idi Amin Dada, conquistador do Império Britânico na África em geral e em Uganda em particular. Seus retratos eram exibidos em prédios públicos e a mídia estatal propagava suas conquistas e excentricidades como se fossem atos heróicos. O culto à personalidade não se limitava a títulos. Amin organizava desfiles militares grandiosos, festas públicas, competições de boxe em que participava pessoalmente, já que deteve o título de campeão de pesos pesados de Uganda alguns anos antes de se tornar presidente, e peças teatrais que reforçavam a ideia de força e invencibilidade. Os funcionários e os oficiais eram pressionados a elogiar sua liderança em público e críticas eram punidas severamente. Esse mecanismo servia para aterrorizar e ao mesmo tempo criar uma imagem mítica em torno da figura de Amin. Além disso, o regime de Amin era marcado pelo tribalismo explícito. Ele favoreceu pessoas de sua própria etnia, os Kakwa,
e outros aliados do oeste do país, garantindo-lhes posições chaves no exército e no governo. Ao mesmo tempo, perseguiu sistematicamente etnias como os Acholi e os Lango, que eram vistas como leais ao antigo governo de Obote. Essa política de favoritismo étnico não apenas consolidava sua base de poder, mas também dividia o Uganda, transformando rivalidades históricas em armas de controle político. Muitos oficiais talentosos foram presos ou executados simplesmente por pertencerem a uma etnia considerada hostil, o que enfraqueceu ainda mais o exército e contribuiu para a eventual derrota militar contra a Tanzânia. No campo econômico, uma das decisões mais drásticas e impactantes foi a expulsão da comunidade asiática em 1972, sobretudo cidadãos de origem indiana, com o argumento de que estava a devolver Uganda aos ugandeses nativos. Esta expulsão levou a uma queda significativa do PIB e à perda de uma grande parte das receitas fiscais do país, já que os asiáticos representavam 90% do imposto. A economia de Uganda sofreu com a má gestão e o colapso de muitas indústrias após a nacionalização de propriedades. Os refugiados asiáticos foram dados 90 dias para sair do país com pouquíssimos bens. Outro país com o qual Idi Amin teve conflitos foi o Israel, mas nem sempre foi assim. No início de seu governo, Idi Amin manteve relações estreitas com Israel, tendo chegado a expressar o seu apoio ao país do Médio Oriente. A cooperação entre o governo de Uganda e o governo de Israel incluía fornecimento de armas e apoio logístico à Uganda. Idi Amin chegou a visitar Israel e era visto como um aliado africano importante, mas essa relação mudou radicalmente em 1972. Tudo ocorreu após a guerra de Yom Kippur, tendo Amin se voltado para os novos aliados do bloco árabe. O ponto mais dramático dessa hostilidade ocorreu em 1976, durante o sequestro do voo da Air France por militantes palestinos. O avião com passageiros israelenses foi levado até Entebbe, em Uganda. Idi Amin recebeu os palestinos como aliados e permitiu que usassem o aeroporto de Entebbe como base. Dias depois, comandos israelenses realizaram a ousada Operação Entebbe, resgatando os reféns em uma ação que humilhou o regime de Amin diante do mundo. Esse episódio não apenas definiu a ruptura entre Uganda e Israel, mas também isolou ainda mais Idi Amin na arena internacional, reforçando sua imagem de ditador errático e perigoso. Mas o erro fatal de Idi Amin Dada veio em 1978, quando invadiu a região de Kagera, na Tanzânia, de Julius Nyerere. Seu objetivo era desviar a atenção da crise interna e reafirmar sua força, mas a sua jogada saiu pela culatra. Julius Nyerere, que tinha sido um crítico forte ao regime de Amin, organizou uma resposta fulminante e lhe ensinou uma grande lição. Nyerere uniu o exército tanzaniano, disciplinado e muito bem treinado, a forças de exilados ugandeses. Essa aliança avançou rapidamente para dentro do Uganda, apoiada pela população local, cansada da tirania de Idi Amin. O exército de Amin estava fragilizado. Muitos soldados haviam sido promovidos por lealdade étnica, não por competência. Corrupção, deserções e moral baixa corroíam suas forças. A brutalidade do regime contra a própria população gerava ressentimento, transformando o exército em uma máquina ineficaz diante da disciplina tanzaniana. Em abril de 1979, as forças tanzanianas tomaram a capital ugandesa, Kampala. Amin fugiu às pressas e buscou refúgio na Líbia de Muammar Gaddafi e depois seguiu para a Arábia Saudita, onde recebeu asilo. Instalado em Jeddah, viveu até sua morte em 2003, em relativa obscuridade, mantendo uma vida confortável, mas permanentemente afastado de Uganda. Idi Amin Dada morreu aos 78 anos, vítima de falência múltipla de órgãos, sem jamais enfrentar julgamento pelos crimes cometidos. Uganda ainda carrega as cicatrizes de sua ditadura. Seu nome continua a ecoar como um tirano sanguinário, mas é inegável que o culto à personalidade, o tribalismo, a violência e o caos que promoveu o colocam entre os ditadores mais brutais da África.